No dia da morte do meu marido, meus 4 filhos cercaram minha menina no banheiro. Eu vi ela sangrando no chão frio. E foi ali que a viúva triste morreu dentro de mim. O que nasceu no lugar dela, eles nunca poderiam imaginar. Ah, meus queridos, que bom que vocês vieram me fazer companhia nessa tarde tão gostosa aqui em Catalão. Podem entrar, fiquem à vontade. Eu estava justamente aqui terminando de fazer minhas quitandas para vender na feira de amanhã. O cheiro de queijo tostando na chapa já está tomando conta da casa toda, vocês devem estar sentindo, né? Esse cheiro me acalma, sabem? Me faz lembrar que a vida continua, mesmo depois de tudo que a gente passa. Meu nome é Hortência Madalena de Souza Ribeiro. Tenho 75 anos bem vividos, sofridos, mas bem vividos. Nasci e me criei aqui mesmo, nessa terra vermelha do Cerrado Goiano, onde o pé que é rei e o povo tem o coração quente que nem sol do meio-dia. Catalão é minha raiz, sempre foi, sempre vai ser. Saí daqui por um tempo, mas voltei. A terra da gente puxa, né? Puxa a alma de volta para o lugar onde ela pertence. Hoje eu passo meus dias entre a cozinha e a feirinha da Praça Central. Todo sábado de manhãzinha, antes do sol esquentar demais, eu monto minha banquinha debaixo daquele pé de manga velho que todo mundo conhece, vendo meu pão de queijo, minha broa de fubá, meu biscoito de polvilho sequinho que estala na boca. Antes de continuar, preciso fazer um pedido para todos vocês. Se inscreva no canal agora, estamos tentando bater a meta de 1000 inscritos aqui e ficaremos imensamente gratos com essa atitude de gratidão de vocês. Agora, vamos voltar para a história. O povo daqui já sabe, já vem procurando a Dona Hortência. Cadê o pão de queijo da Dona Hortência? Eles perguntam. E eu fico lá, toda prosa, conversando com um e com outro, ouvindo as histórias do povo, contando as minhas quando alguém quer ouvir. Essa tradição de fazer quitanda eu aprendi com minha sogra, que Deus a tenha. Ela era uma mulher dura, mas me ensinou a amassar a massa com carinho, a sentir o ponto certo do polvilho, a não ter pressa. Quitanda feita com pressa não presta, Hortência, ela dizia. E eu guardei isso para a vida toda. Depois que meu marido faleceu, há 20 anos já, fazer quitanda virou minha terapia. Minhas mãos precisavam de ocupação, senão a cabeça ia embora para lugares escuros demais. Aqui da janela da minha cozinha, eu vejo o quintal onde minha filha Celina plantou um pé de jabuticaba quando era mocinha. Hoje essa árvore está enorme, carregada de fruta na época certa. A Celina vem toda semana me visitar, traz os netinhos para colher jabuticaba e se lambuzar todo. Ela mora em Goiânia agora, fez a vida dela lá, mas nunca me abandonou. É minha companheira, minha força, minha razão de ter seguido em frente. Sabe, meus queridos, eu tenho uma história para contar para vocês hoje. Uma história que eu guardei por muito tempo aqui dentro do peito, que doía demais para falar. Mas agora, com essa idade, eu sinto que preciso botar para fora. Preciso que vocês saibam que a vida às vezes prega umas peças terríveis na gente, mas que a gente pode dar a volta por cima. Pode sim. Ah, e antes de eu começar a contar, queria pedir uma coisinha especial para vocês que estão me ouvindo agora. Me falem aqui nos comentários, de qual cantinho do Brasil vocês estão me assistindo, ou quem sabe de outro país, né? O mundo é grande. E me contem também, que horas são aí onde vocês estão? Vocês me acharam de manhãzinha, tomando aquele cafezinho gostoso, ou já é noitinha, e vocês estão descansando depois de um dia cansado? Eu adoro saber dessas coisas, sabem? Me faz sentir pertinho de vocês, mesmo estando longe. Cada comentário que eu leio aquece meu coração de vovó. Então me conta, viu? Vamos fazer essa corrente de carinho atravessar o Brasil inteirinho. Bom, vou pegar minha xícara de café aqui e a gente vai conversando. A história que eu tenho para contar começa lá atrás, na minha infância, nessa mesma terra onde eu piso hoje. Mas antes de falar do que aconteceu naquele dia terrível, preciso contar para vocês de onde eu vim, como era a minha vida antes de tudo mudar. Eu nasci em 1950, numa casinha de adobe lá para os lados da estrada que vai para Goiandira.
Meu pai se chamava Teodoro, um homem alto, de mãos calejadas e coração mole que nem manteiga no sol. Ele trabalhava na roça dos outros, de sol a sol, plantando e colhendo o que não era dele. Minha mãe, Dona Zulmira, era lavadeira. Lavava roupa para os fazendeiros ricos da região, esfregando no tanque até os dedos ficarem em carne viva. Mas ela nunca reclamava, não. Dizia que trabalho honesto nunca envergonhou ninguém. Éramos 5 irmãos. Eu era a do meio, a que ninguém notava muito. Tinha o Geraldo, o mais velho, que ajudava meu pai na roça desde pequenininho. Tinha a Odete, que era a mais bonita e sonhava em ir para a cidade grande. Depois vinha eu, a Hortência, sempre quieta no meu canto. E os 2 caçulas, o Ananias e a Lindaura, que viviam aprontando e levando vara de marmelo da minha mãe. Nossa casa era simples, de chão batido e telhado de palha que vazava quando a chuva era forte demais. Tinha 3 cômodos só: a cozinha com fogão a lenha, o quarto dos meus pais e o quartinho onde nós 5 dormíamos amontoados em 2 camas de tábua. No inverno a gente se apertava para se aquecer, no verão era um sufoco, mas a gente não conhecia outra vida, então não reclamava. O quintal era nosso reino. Tinha um pé de pequi que dava fruta até não aguentar mais, e minha mãe fazia aquele arroz com pequi que até hoje eu sinto o cheiro quando fecho os olhos. Tinha também umas galinhas magras que a gente tratava com resto de comida, e um cachorro vira-lata chamado Faísca que seguia a gente para todo canto. Minha infância foi dura, mas foi doce também, sabem? A gente não tinha nada, mas tinha amor. Meu pai chegava do trabalho moído de cansaço, mas sempre arranjava um tempinho para sentar na varanda e contar história pra gente. Ele contava dos lobisomens que rondavam a chapada, das mulas sem cabeça que assombravam as estradas, do saci que roubava as coisas da cozinha. A gente ficava com os olhos arregalados, morrendo de medo e de vontade de ouvir mais. Minha mãe era mais séria, mas o amor dela aparecia de outros jeitos. Ela acordava antes de todo mundo para fazer o café com fubá, deixava nossa roupa sempre limpa mesmo sendo remendada, e quando algum de nós adoecia, ela não saía de perto nem para dormir. Uma vez eu peguei uma febre tão forte que fiquei delirando 3 dias seguidos. Minha mãe passou esses 3 dias sentada do meu lado, rezando terço e me banhando com pano molhado. Quando a febre baixou, ela chorou de alegria e fez promessa para Nossa Senhora Aparecida. A gente estudava na escolinha do povoado, uma sala só com todas as séries misturadas. A professora era Dona Eugênia, uma mulher magrinha de óculos fundo de garrafa que tinha uma paciência de santa. Eu gostava de estudar, gostava de ler as historinhas dos livros velhos que ela emprestava pra gente. Sonhava em ser professora também um dia, mas a vida tinha outros planos para mim. Com 11 anos, eu já ajudava minha mãe na lavação de roupa. Minhas mãos de menina esfregavam as peças mais leves enquanto ela cuidava dos lençóis pesados. O sabão de soda arranhava minha pele, mas eu aguentava quieta. Era minha obrigação ajudar, eu sabia. Nas tardes de domingo, quando não tinha trabalho, a gente ia para a pracinha de terra do povoado. Os meninos jogavam bola de meia, as meninas brincavam de roda, de pular corda, de casinha debaixo dos pés de manga. Eu gostava de ficar observando mais do que de participar. Sempre fui assim, mais de olhar do que de falar. A igreja era o centro de tudo. Todo domingo minha mãe nos arrumava com a melhor roupa que a gente tinha e levava para a missa das 7. O padre Inácio era um homem velho, de voz trovejante, que falava de pecado e redenção como se estivesse contando a história mais importante do mundo. Eu prestava atenção em cada palavra, achava bonito aquele ritual todo, as velas acesas, o cheiro de incenso, os cantos em latim que ninguém entendia, mas todo mundo achava bonito. Foi nessa época que eu comecei a sonhar com o futuro. Imaginava que um dia ia ter uma casa própria, com chão de cimento e telhado que não vazasse. Imaginava que ia ter filhos e ia dar para eles tudo o que eu não tive. Não sabia ainda que o futuro ia me pregar peças tão cruéis. Quando eu fiz 12 anos, meu pai ficou doente. Uma tosse que não passava, um cansaço que foi aumentando, ele tentava esconder, continuava indo para a roça, mas a gente via que ele não era mais o mesmo.
Minha mãe ficava calada, mas eu pegava ela, chorando escondido às vezes. A vida já estava me ensinando que felicidade era coisa emprestada, que a gente aproveitava enquanto durava. O tempo foi passando e a vida foi me levando. Casei com 19 anos, com um rapaz que conheci na festa de São João do povoado vizinho. Ele se chamava Valdomiro. Era filho de um pequeno fazendeiro da região, gente simples, mas trabalhadeira. Valdomiro tinha um sorriso largo e mãos grandes que prometiam proteção. Ele me tirou da casa dos meus pais e me levou para viver numa fazendinha que o pai dele deu de presente de casamento. Os primeiros anos foram bons. A gente trabalhou junto, construiu junto, sonhou junto. Foram nascendo os filhos, um atrás do outro. Primeiro veio o Renato, em 1975. Depois, o Ademir, 2 anos depois. Depois, o Valmir. E, por último, o Cícero. 4 homens, 4 meninos que eu criei com todo o amor que tinha no peito. Eu amamentei cada um, embalei cada um, passei noite acordada quando ficavam doentes. Achei que estava construindo uma família. Mas sabe como é, meus queridos? Às vezes a gente planta amor e colhe espinho. Os meninos cresceram e foram mudando. Talvez tenha sido culpa minha que mimei demais. Talvez tenha sido culpa do pai, que trabalhava tanto que mal tinha tempo para ensinar. Talvez tenha sido o mundo mesmo, que vai moldando o caráter das pessoas de um jeito que a gente não controla. O fato é que meus 4 filhos foram se tornando homens duros, interesseiros, com um brilho de ganância no olhar que me dava calafrio. Eles brigavam entre si por qualquer besteira. Brigavam por pedaço de terra, por gado, por dinheiro. Valdomiro foi expandindo a fazenda ao longo dos anos, trabalhando como um condenado, e quanto mais a fazenda crescia, mais os meninos ficavam de olho. Eles não viam o suor do pai, viam só o que podiam herdar. Quando eu tinha 36 anos, depois de ter achado que não ia mais engravidar, veio a surpresa. A Celina. Minha menina. Minha flor do cerrado que nasceu quando eu menos esperava. Foi um parto difícil, eu quase morri. Mas quando colocaram aquela criaturinha nos meus braços, eu soube que tinha valido cada segundo de sofrimento. Celina era diferente dos irmãos. Desde pequenininha ela tinha uma doçura, uma luz nos olhos que me lembrava meu pai. Ela gostava de ficar perto de mim na cozinha, gostava de ouvir histórias, gostava de cuidar dos bichos do quintal. E o pai? O Valdomiro se derreteu todo por ela. Depois de 4 filhos homens, ter uma menininha foi como ganhar um presente de Deus. Mas essa adoração toda do pai pela Celina não caiu bem para os irmãos. O ciúme foi crescendo devagar, feito erva daninha. Eles faziam comentários maldosos quando o pai não estava ouvindo. Chamavam ela de a preferida, de a queridinha do papai. Eu tentava apartar, tentava explicar que amor de pai não é bolo que divide em pedaço igual, mas eles não queriam entender. Quando a Celina fez 18 anos, Valdomiro anunciou que ia deixar uma parte especial da herança para ela. Uma porção de terra com nascente, a mais valiosa da fazenda. Ele disse na frente de todo mundo, num almoço de domingo. Essa terra é da minha Celina, ele disse, batendo a mão na mesa. Vocês 4 vão dividir o resto, mas essa parte é dela. Meus queridos, vocês precisavam ver a cara dos meus filhos naquele dia. Os olhos deles escureceram. O Renato, o mais velho, apertou o garfo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O Ademir cuspiu uma risada seca. O Valmir e o Cícero trocaram um olhar que me gelou a espinha. Naquele momento, eu senti que alguma coisa muito ruim estava sendo plantada. Depois desse dia, o tratamento dos meninos com a Celina mudou. Não era mais só ciúme, era hostilidade. Eles pararam de falar com ela direito, respondiam com grosseria, faziam questão de excluir ela das conversas. A Celina, coitada, não entendia direito o que estava acontecendo. Ela ainda tentava se aproximar dos irmãos, ainda tentava ser gentil, mas eles a tratavam como uma intrusa. Eu falei com Valdomiro sobre isso, pedi para ele intervir, mas ele era cego demais pelo trabalho. Coisa de irmão, ele dizia.
Deixa que eles se resolvem. Mas eu sabia que não era coisa de irmão. Eu via o ódio crescendo nos olhos dos meus filhos e me sentia impotente para parar aquela tempestade que se formava. A Celina tinha 19 anos quando Valdomiro faleceu. Foi, de repente, um infarto fulminante. Num dia, ele estava trabalhando na roça, no outro estava num caixão. A dor que eu senti foi tão grande que eu achei que ia morrer junto. 36 anos de casamento, 36 anos dormindo do lado do mesmo homem, e de repente o vazio. O velório foi na fazenda mesmo. Veio gente de tudo quanto é lugar para se despedir do Valdomiro. Ele era respeitado na região, conhecido como homem sério e trabalhador. Mas eu mal conseguia prestar atenção nas condolências. Eu olhava para os meus 4 filhos e não via tristeza nos olhos deles. Via cálculo, via expectativa. Eles estavam contando as horas para o enterro acabar para poderem falar de inventário. A única que chorava de verdade, agarrada no meu braço, era a Celina. Ela amava o pai com aquele amor puro de filha caçula, de filha que foi protegida. E eu vi, meus queridos, eu vi claramente. Enquanto ela chorava, os irmãos olhavam para ela com um desprezo que me cortou a alma. No cemitério, enquanto jogavam terra no caixão do meu marido, o Renato se aproximou do meu ouvido e sussurrou: "A senhora sabe que aquela história da terra com nascente não vai acontecer, né? Nenhum juiz vai aceitar essa palhaçada." Eu não respondi. Não tinha força nem para respirar direito. Mas aquele sussurro ficou ecoando na minha cabeça como um aviso do que estava por vir. Voltamos do cemitério debaixo de uma chuva fina que parecia o céu chorando junto comigo. A casa da fazenda nunca me pareceu tão grande e tão vazia. Os parentes que tinham vindo para o enterro foram embora aos poucos, até sobrar só eu, a Celina e meus 4 filhos. A empregada que ajudava em casa tinha ido embora mais cedo, não tinha ninguém além de nós. A fazenda inteira parecia estar de luto. As vacas mugiam no pasto com uma tristeza que eu nunca tinha ouvido antes. Os cachorros ficaram quietos o dia inteiro, encolhidos debaixo da varanda. Até o vento parecia soprar mais devagar, mais pesado, carregando o peso daquela despedida. Eu estava destruída. O médico tinha me dado uns comprimidos para aguentar o velório, e àquela altura eu mal conseguia manter os olhos abertos. A Celina me ajudou a subir para o quarto, me deitou na cama, cobriu meu corpo com o lençol. "Descansa, mãe", ela disse baixinho, alisando meu cabelo com aquela delicadeza que sempre foi dela. "Eu vou tomar um banho para tirar essa lama do cemitério e já volto para ficar com a senhora." Eu fechei os olhos. O remédio me puxava para um sono pesado, mas uma parte de mim resistia. Tinha alguma coisa errada no ar daquela casa, eu sentia. Era como um cheiro de tempestade antes do raio cair. Uma inquietação no peito que nem o cansaço conseguia apagar. Não sei quanto tempo passou. Talvez meia hora, talvez mais. O que me acordou foi um barulho. Um som abafado, como se alguma coisa pesada tivesse caído. Depois, vozes alteradas, vozes masculinas, vozes que eu conhecia desde que eram choros de bebê, mas que agora pareciam pertencer a estranhos. O coração disparou no meu peito. Levantei da cama tonta, as pernas bambas, e fui cambaleando pelo corredor. A casa estava escura, só a luz do banheiro acesa lá no fim. O barulho vinha de lá, do banheiro que Celina usava. A porta estava entreaberta. Uma fresta de luz amarelada vazava para o corredor escuro, e daquela fresta vinham vozes que me fizeram parar de respirar. "Você acha que vai ficar com a terra do velho, sua vagabunda?" Era a voz do Renato, cuspida com um ódio que eu nunca tinha ouvido antes. Uma voz que não parecia humana, parecia um rosnado de animal ferido. "Você não merece nada. Você é uma bastarda que apareceu para roubar o que é nosso." Me aproximei devagar, o corpo tremendo tanto que eu tinha medo de cair. Cada passo era uma eternidade. Pelo vão da porta, eu vi uma cena que nunca mais vou esquecer enquanto viver. Uma cena que ficou gravada na minha alma como ferro quente marca o couro do gado. Meus 4 filhos estavam ali dentro, amontoados naquele banheiro pequeno.
4 homens grandes, fortes, criados com o melhor que eu pude dar. E no meio deles, encurralada contra a pia de mármore branco, estava minha Celina. Ela estava encolhida, os braços tentando proteger o rosto, o corpo todo tremendo como folha ao vento. O roupão branco que ela tinha vestido para tomar banho estava amassado, puxado, desalinhado. O vapor do chuveiro ainda pairava no ar, deixando tudo embaçado, como se eu estivesse vendo a cena através de um véu. Mas eu via cada detalhe daquela crueldade. O Ademir segurava o rosto dela com uma das mãos, apertando as bochechas com tanta força que a pele ficava branca nos lugares onde os dedos afundavam. Os olhos dele estavam vidrados, cheios de uma raiva que não tinha explicação. "Olha para mim quando eu falo com você", ele rosnava, cuspindo as palavras. "Você vai assinar a desistência da herança. Vai assinar e vai sumir da nossa vida. Você não é nossa irmã. Nunca foi." Celina tentou virar o rosto, tentou desviar daquele olhar de ódio, mas ele apertou mais forte. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, se misturando com a água do banho que ainda molhava seu cabelo. O Valmir e o Cícero reviravam as coisas dela no armário do banheiro. Abriam gavetas com violência, jogavam objetos no chão sem o menor cuidado. "Cadê os documentos?" um deles perguntava, a voz carregada de impaciência. "O velho deve ter deixado alguma coisa escrito." "Uma escritura? Um papel, qualquer coisa." "Eu não tenho nada", Celina conseguiu sussurrar, a voz embargada de medo. "Eu juro, eu não tenho nada." Foi quando o Renato deu um passo à frente. Ele era o mais velho, o líder daquela matilha. Pegou o cabelo molhado da Celina e puxou para trás com violência. A cabeça dela foi jogada para trás, o pescoço exposto, forçando ela a olhar para o espelho embaçado acima da pia. Eu vi o rosto da minha filha refletido naquele espelho. Os olhos arregalados de terror puro, a boca entreaberta tentando puxar ar, o peito subindo e descendo com a respiração descontrolada. "Você é só uma boneca quebrada", o Renato sussurrou no ouvido dela, e aquele sussurro me cortou mais fundo que qualquer grito. Era o tom de voz mais aterrorizante que eu já tinha ouvido. Calmo, controlado, cheio de veneno. Sempre foi. O velho era um idiota que se deixou enganar por essa sua carinha de santa. Achou que podia dividir o que é nosso por direito. Mas acabou. Ele morreu. E agora você vai aprender quem manda nessa família. Eu queria gritar. Queria entrar ali e arrancar minha filha daquele inferno. Queria avançar naqueles 4 e mostrar que mãe velha também tem força. Mas meu corpo estava paralisado, preso numa mistura de remédio e choque que não me deixava reagir. Minhas pernas tinham virado chumbo. Minha voz tinha desaparecido. Eu só conseguia assistir impotente, enquanto aqueles homens que eu tinha carregado no ventre tratavam a irmã deles como se ela fosse lixo da rua. O que aconteceu depois foi rápido. O Ademir soltou o rosto dela com um empurrão brusco. O corpo da Celina foi jogado para o lado, desequilibrado. Ela tentou se apoiar em alguma coisa, as mãos molhadas procurando algo para segurar, mas só encontraram ar. A testa dela bateu na quina da pia de mármore. O som. Aquele som seco, oco, de carne e osso encontrando pedra. É um som que eu nunca vou conseguir tirar da minha cabeça. Às vezes, de madrugada, eu ainda acordo ouvindo aquele baque. 20 anos depois, e ele ainda me assombra. Celina caiu no chão frio do banheiro como uma marionete que teve as cordas cortadas. O sangue começou a escorrer do corte na testa, vermelho vivo contra a pele clara dela, manchando o piso branco de um vermelho que parecia se espalhar sem parar. O roupão branco foi absorvendo aquele sangue, criando flores malditas no tecido. E meus filhos? Meus filhos ficaram parados olhando. 4 estátuas de pedra. Nenhum deles se abaixou para ajudar. Nenhum deles demonstrou uma gota de remorso. Nenhum deles teve a humanidade de estender a mão para a própria irmã sangrando no chão. O Renato deu uma risada seca que ecoou nas paredes do banheiro. "Que dramática", ele disse com um desprezo que me embrulhou o estômago.
Levanta daí, não foi nada. Você sempre foi fresca demais. Mas não foi só isso. Antes de saírem, eles fizeram questão de humilhar mais. O Cícero, o caçula, aquele que eu achava que era o mais sensível dos 4, se abaixou e pegou o rosto dela pelo queixo, forçando ela a olhar para cima, para o rosto dele. Se você contar isso para alguém, ele disse devagar, pronunciando cada palavra como uma sentença de morte, a gente acaba com você de verdade. E com a velha também, entendeu? Ninguém vai acreditar em você. Ninguém. Você é só a bastarda que roubou a atenção do velho. Então, eles saíram. Passaram por cima do corpo da irmã deles como se ela fosse um obstáculo no caminho, um tapete sujo que não merecia a atenção. Eu ouvi os passos deles descendo a escada, pesados, despreocupados. Ouvi as risadas lá embaixo, risadas de homens satisfeitos consigo mesmos. Ouvi o barulho de copos sendo enchidos, o tilintar do cristal. Eles estavam brindando. Brindando com o uísque do pai morto enquanto a irmã sangrava no chão do banheiro. Comemorando uma vitória que eles achavam que era certa. Eu fiquei parada no corredor por mais alguns segundos, processando o que tinha visto. Meu corpo inteiro tremia de uma maneira que eu não conseguia controlar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem parar, molhando a gola do meu vestido preto de luto. Mas junto com a dor, junto com o horror, junto com a vergonha de ter criado aqueles monstros, uma outra coisa estava nascendo dentro de mim. Raiva. Uma raiva fria, calculada, diferente de tudo que eu já tinha sentido na vida. Uma raiva que não queimava, mas que congelava. Uma raiva que me dava clareza em vez de me cegar. Esperei até ter certeza de que eles estavam ocupados lá embaixo, distraídos com a bebida e com a celebração podre deles. Então, me forcei a andar. Cada passo era um esforço imenso, como se eu estivesse caminhando contra uma correnteza invisível. Mas eu dei. Um passo, depois outro, depois outro. Entrei no banheiro e tranquei a porta atrás de mim. O clique da fechadura soou como um juramento. O banheiro cheirava a sangue e a shampoo de camomila. Uma mistura doce e metálica que me revirou o estômago. A luz amarelada do teto iluminava a cena de uma forma cruel, sem deixar sombras para esconder nada. Minha filha estava encolhida no chão, entre a pia e o vaso sanitário, ocupando o menor espaço possível, como se quisesse desaparecer. O sangue ainda escorria do corte na testa, mais devagar agora, mas ainda manchando tudo de vermelho. O roupão branco tinha perdido toda a pureza, coberto de manchas que pareciam flores malditas desabrochando no tecido. Ela não chorava mais. O choque tinha secado as lágrimas dela. Os olhos estavam abertos, mas vazios, olhando para o nada, como se a alma tivesse ido embora e só tivesse sobrado o corpo ali. Me ajoelhei do lado dela. Minhas juntas estalaram, minhas pernas protestaram com uma dor aguda, mas eu me ajoelhei. A idade não importava mais, a dor não importava mais. Nada importava além da minha menina ali no chão. Peguei uma toalha branca do gancho e comecei a limpar o sangue do rosto dela com todo o cuidado que eu tinha. Devagar, com movimentos suaves, como se ela fosse feita de cristal e pudesse quebrar ainda mais. Ela não reagiu, não se mexeu, não piscou. Era como estar cuidando de uma boneca de porcelana. Celina! Eu chamei baixinho, minha voz tremendo. Minha filha, a mamãe tá aqui, a mamãe tá com você. Por um longo momento, nada aconteceu. Ela continuou parada, os olhos fixos em algum ponto do teto que eu não conseguia ver. Eu tive medo. Medo de que eles tivessem quebrado alguma coisa dentro dela que não tinha conserto. Medo de que a minha menina cheia de luz tivesse se apagado para sempre naquele banheiro frio. Então, devagar, muito devagar, ela virou a cabeça e me olhou. E foi nesse olhar que eu vi a coisa mais dolorosa da minha vida inteira. Mais doloroso que perder meu marido. Mais doloroso que qualquer coisa que eu já tinha vivido. O brilho que sempre existiu nos olhos da minha Celina tinha apagado.
Aquela luz de inocência, de confiança no mundo, de esperança no futuro, tinha sido arrancada à força por mãos que deveriam proteger. O que sobrou eram 2 poços escuros de medo, vergonha e dor. Olhos de alguém que teve a alma pisoteada. Mamãe, ela sussurrou, e a voz dela era um fio só, quase inaudível. Por que eles me odeiam tanto? O que eu fiz de errado? Meu coração se despedaçou em 1000 pedaços. Não tinha resposta para essa pergunta. Não tinha explicação que fizesse sentido. Como explicar que seus próprios irmãos tinham corações de pedra? Como explicar que o sangue do mesmo pai e da mesma mãe podia gerar pessoas tão diferentes? Como dizer para ela que não era culpa dela, que nunca foi culpa dela, que a maldade deles não tinha nada a ver com nada que ela tivesse feito? Você não fez nada, minha filha, eu consegui dizer, a voz embargada. A culpa não é sua, nunca foi. Fiquei ali com ela no chão daquele banheiro por um tempo que eu não sei medir. Podia ter sido 1 hora, podiam ter sido 5 minutos, podia ter sido a noite inteira. O tempo tinha perdido o sentido completamente. Eu só segurava minha filha nos braços, embalando ela como quando era bebê, como quando ela acordava chorando de madrugada e eu cantava para ela voltar a dormir, murmurando palavras que eu nem sei se faziam sentido, promessas de proteção, juras de amor, pedidos de desculpa por não ter conseguido evitar aquilo. Lá embaixo, a risada dos meus filhos subia pelas escadas como uma zombaria. Eles estavam comemorando a morte do pai que os criou, comemorando a humilhação da irmã que nunca fez mal a ninguém, comemorando porque achavam que tinham vencido, que tinham colocado todo mundo no lugar, que agora iam ficar com tudo. Cada risada era uma facada no meu peito. Cada gargalhada me enchia de uma fúria que ia crescendo devagar, como água enchendo um rio depois da chuva. Foi aí que alguma coisa se quebrou dentro de mim. Ou talvez não tenha se quebrado. Talvez tenha se encaixado, como uma peça de quebra-cabeça que finalmente encontra seu lugar depois de anos perdida. A viúva triste que tinha descido para o cemitério naquela manhã, a mulher frágil que aceitava tudo calada, que sempre relevava, que sempre perdoava, essa mulher morreu ali, naquele banheiro manchado de sangue. O que levantou do chão era outra pessoa. Uma mulher que tinha acabado de entender uma verdade terrível. Não dá para proteger quem a gente ama sendo fraca. Não dá para esperar justiça de quem não tem consciência. Não dá para confiar na bondade de quem não tem bondade nenhuma. Ajudei Celina a se levantar. Limpei o rosto dela com água limpa, penteei o cabelo dela com os dedos, coloquei um curativo improvisado no corte. Ela se deixava manipular como uma boneca de pano, sem resistência, sem vontade própria. Minha menina cheia de vida tinha virado uma casca vazia em questão de minutos. Escuta o que eu vou falar, eu disse, segurando o rosto dela entre minhas mãos e olhando fundo nos olhos dela. Você não vai contar isso para ninguém. Não ainda. Você vai fingir que não aconteceu nada, que você caiu no banheiro e bateu a cabeça. Consegue fazer isso por mim? Ela me olhou confusa, sem entender. Mas mãe, a gente precisa... Confia em mim, eu interrompi, com uma firmeza na voz que me surpreendeu. Eu sei o que estou fazendo. Eles vão pagar pelo que fizeram, cada um deles. Mas não agora. Agora, a gente precisa ser mais esperta que eles. A gente precisa deixar eles acharem que venceram. Não sei de onde veio aquela calma. Não sei como eu consegui pensar com clareza no meio de tanto horror. Talvez seja verdade o que dizem, que quando a gente chega no fundo do poço, descobre forças que nem sabia que tinha. Talvez seja o instinto de mãe, que é mais forte que qualquer coisa no mundo. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, eu fiquei acordada olhando para o teto do quarto que eu tinha dividido com Valdomiro por 36 anos. A cama parecia enorme sem ele. O silêncio da casa parecia diferente, mais pesado, mais ameaçador. Minha cabeça trabalhava como nunca tinha trabalhado antes. Eu pensava em todas as possibilidades, em todos os cenários, em todas as saídas. Ir para a polícia? E contar o quê?
Que meus filhos adultos empurraram a irmã no banheiro? Eles iam dizer que foi acidente, que ela escorregou no piso molhado, que eu estava transtornada pelo luto, que estava imaginando coisas por causa dos remédios. Não ia dar em nada. A palavra de 4 homens contra a de uma velha dopada de calmante. Pedir ajuda para a família? Que família? Meus irmãos moravam longe, tinham suas próprias vidas, seus próprios problemas. Não iam se meter em briga de herança rica. Iam dizer para eu resolver entre nós que era assunto de família, que não era da conta deles. Foi então que uma lembrança veio, clara como água de nascente. A casa da Serra, a propriedade que Valdomiro tinha comprado anos atrás, lá pros lados da Serra da Canastra, perto de São Roque de Minas. Uma casa isolada no meio do nada, cercada de montanha e silêncio e céu azul. E embaixo dessa casa, aproveitando o desnível do terreno, um porão reforçado que Valdomiro tinha construído para curar queijo canastra artesanal. Paredes de concreto grosso, porta de aço pesada, isolamento térmico para manter a temperatura constante. Um bunker, praticamente, uma prisão perfeita. A ideia começou a se formar na minha mente como uma semente germinando em terra fértil. Era uma ideia terrível. Uma ideia que a Hortência de antes nunca teria considerado nem em pesadelo. Mas a Hortência de antes não existia mais. Ela tinha morrido junto com a inocência da filha dela, no chão frio daquele banheiro. No dia seguinte, eu desci para o café da manhã com o rosto sereno, lavado, quase tranquilo. Meus filhos estavam na cozinha grande, comendo ovos com bacon como se nada tivesse acontecido. Como se a noite anterior tivesse sido só mais uma noite comum. Quando me viram, tiveram a cara de pau de perguntar como eu estava me sentindo, se tinha dormido bem. Se precisava de alguma coisa. Eu disse que estava melhor, obrigada pela preocupação. Disse que tinha pensado muito durante a noite, que tinha refletido sobre tudo e que eles tinham razão. A herança tinha que ser dividida entre os 4. Era o mais justo. A Celina era jovem. Ia fazer a vida dela de outro jeito. Via surpresa nos olhos deles. Eles não esperavam que fosse tão fácil. O Renato até abriu um sorriso de satisfação, achando que tinha vencido, que a velha tinha finalmente entendido seu lugar. Aliás, eu continuei, mantendo a voz firme e casual. Seu pai deixou uma reserva de dinheiro vivo, uma quantia grande, de muitos anos de economia. Está no cofre da Casa da Serra. Eu acho que vocês deviam ir buscar antes que alguém descubra que existe. A ganância é cega, meus queridos. É surda também. Ela não deixa as pessoas pensarem direito, não deixa desconfiar, não deixa fazer as perguntas certas. Eles não perceberam o brilho nos meus olhos. Não perceberam que a velha frágil que eles achavam que conheciam tinha se transformado em outra coisa completamente diferente. 2 dias depois, estava tudo arranjado. 2 dias em que eu fingi normalidade, fingi fraqueza, fingi aceitação. 2 dias em que tratei meus filhos com a mesma delicadeza de sempre, servi café para eles, perguntei se estavam bem, agi como se nada tivesse acontecido naquele banheiro. Eu disse aos meninos que precisava ir junto para a Casa da Serra, que só eu sabia a combinação do cofre, que o Valdomiro nunca tinha confiado em mais ninguém, nem mesmo neles, e que sem mim eles não iam conseguir abrir. Eles concordaram na hora, claro. Estavam tão cegos pela ganância, tão ansiosos para colocar as mãos naquele dinheiro que nem existia, que concordariam com qualquer coisa que eu pedisse. A Celina ficou na fazenda. Eu disse que era melhor ela descansar, que aquela viagem seria cansativa demais para ela no estado em que estava, com aquele machucado na testa ainda cicatrizando. Você fica e cuida da casa, minha filha, eu disse, abraçando ela forte. Quando eu voltar, a gente conversa sobre tudo. Ela me olhou com aqueles olhos que ainda não tinham recuperado o brilho e perguntou baixinho: Mãe, o que você vai fazer? Eu sorri para ela. Um sorriso calmo, de mãe que sabe o que está fazendo. Vou resolver as coisas, minha filha. Confia em mim. Na verdade, eu não queria que ela visse o que ia acontecer. Não queria que ela carregasse esse peso junto comigo. O peso já era meu, e eu ia carregar sozinha. Saímos de madrugada antes do sol nascer. O céu ainda estava escuro,
com algumas estrelas teimosas, resistindo à chegada do dia. Eu sentei no banco da frente do carro do Renato, os outros 3 espremidos no banco de trás. A viagem até São Roque de Minas levou umas 5 horas por estradas de terra que serpenteavam pela serra, subindo cada vez mais, deixando a civilização para trás. Durante o caminho, eles conversavam animados sobre o que iam fazer com o dinheiro. O Renato queria comprar mais gado. O Ademir falava em trocar de carro. O Valmir sonhava com uma viagem para o exterior. O Cícero queria investir em algum negócio na cidade. Eles faziam planos em cima de planos, calculavam valores, dividiam o que ainda nem tinham. Eu ficava calada, olhando pela janela, vendo a paisagem mudar. Quanto mais a gente subia, mais o mundo ia ficando vazio. Menos casas, menos gente, menos testemunhas. Os campos deram lugar a montanhas cobertas de vegetação rasteira, de canela de ema e sempre vivas, de pedras antigas que pareciam vigiar nossa passagem. A casa da serra era assim, uma construção de pedra no meio de um vale, cercada de montanhas azuladas pela distância. Não tinha vizinho num raio de muitos quilômetros. O silêncio ali era tão profundo que a gente ouvia o próprio coração batendo, ouvia o vento passando pelas folhas, ouvia os pássaros cantando longe. Valdomiro tinha comprado aquela propriedade há uns 15 anos, sonhando em transformar num lugar de descanso para quando se aposentasse. Ia ser nosso refúgio, ele dizia. Um lugar só nosso, longe de tudo e de todos. Construiu a casa com todo cuidado, pedra por pedra, e embaixo dela, aproveitando o desnível natural do terreno, fez aquele porão especial. Era usado para curar queijo canastra artesanal, daquele que leva meses para ficar no ponto. Valdomiro vendia para uns restaurantes finos de São Paulo, que pagavam bem pelo produto. As paredes eram de concreto reforçado para manter a temperatura constante o ano inteiro, nem muito frio, nem muito quente. A porta era de aço grosso, pesada, com tranca tripla do lado de fora. Valdomiro dizia que era para proteger o queijo de ladrão, mas a verdade é que ele gostava de construir as coisas bem feitas. Uma vez fechada, aquela porta não abria por dentro de jeito nenhum. Meus filhos desceram do carro já olhando em volta, avaliando tudo com olhos de compradores. Isso aqui também entra na divisão. Eu ouvi o Ademir comentando, calculando o valor do terreno. Deve valer uma fortuna. Eles não olhavam para a beleza da serra, para a paz daquele lugar sagrado. Não viam as montanhas douradas pelo sol da tarde, não sentiam o ar puro que enchia os pulmões. Olhavam só pensando em quanto poderiam tirar de lucro, quanto poderiam vender, quanto poderiam ganhar. O cofre fica lá embaixo, eu disse, apontando para a porta de aço na lateral da casa, meio escondida pela vegetação. Vamos ter que descer os 4. É pesado o dinheiro. Seu pai dizia que guardava em barras. Ouro, acho. Nunca quis me mostrar direito, mas disse que era nossa garantia para o futuro. Bastou mencionar ouro, a palavra mágica. Os olhos deles brilharam como os de hienas diante de carniça. O Renato foi na frente, todo apressado, quase correndo, já imaginando o que ia fazer com a parte dele. Os outros 3 seguiram, empurrando um ao outro para ver quem chegava primeiro na escada de pedra que descia para o porão. Eu fui por último. Desci as escadas devagar, com cuidado, como quem não tem pressa nenhuma. Cada degrau era um passo mais perto do fim daquele pesadelo que tinha começado no banheiro da fazenda. Cada degrau era um acerto de contas. O porão era escuro e frio, como uma caverna. Cheirava a queijo curado e mofo antigo, um cheiro forte que grudava na garganta e não saía mais. As paredes de concreto eram grossas, sem janela, sem nenhuma abertura além da porta e de uma pequena grade de ventilação no alto. Meus filhos entraram todos, olhando em volta com as lanternas dos celulares, procurando o cofre que não existia. Cadê? Perguntou o Valmir, já impaciente, iluminando os cantos vazios. Você disse que tinha um cofre aqui. Cadê o cofre, mãe? Eu estava parada na porta, na soleira de pedra. A luz da tarde entrava pelas minhas costas, me transformando numa silhueta escura contra a claridade lá fora.
Minha mão direita segurava a maçaneta de aço, sentindo o metal frio contra a palma. Meu coração batia calmo, muito mais calmo do que eu esperava. Não tinha medo, não tinha dúvida, não tinha remorso. Só uma certeza absoluta de que aquilo precisava ser feito. O cofre não existe, eu disse. Minha voz saiu firme, clara, sem tremor nenhum. Uma voz que eu mesma não reconhecia. O dinheiro não existe, o ouro não existe, e a mãe que vocês conheciam também não existe mais. Demorou uns segundos para eles entenderem. Vi a confusão nos rostos deles, iluminados pela luz fraca dos celulares. Depois veio a irritação. Depois o começo do medo, quando a ficha começou a cair. O Renato deu um passo na minha direção, o rosto se contorcendo de raiva. Que brincadeira é essa, velha? O que você está fazendo? Eu não respondi com palavras. Apenas dei um passo para trás, saindo do porão para a luz do dia, e puxei a porta de aço com toda a força que tinha. O peso da porta ajudou, a gravidade a favor. Ela fechou com um estrondo que ecoou pelas paredes de concreto como um trovão, como um juízo final. Girei a tranca tripla antes que eles pudessem reagir, antes que pudessem chegar perto. O silêncio durou 2 segundos. 2 segundos de incredulidade total. Depois, os gritos começaram. Eles batiam na porta com os punhos, com os ombros, com tudo que tinham. Os sons chegavam abafados pelo aço grosso, mas ainda assim altos, desesperados. Gritavam meu nome, gritavam xingamentos que eu nunca tinha ouvido da boca deles, gritavam promessas e ameaças. Mas aquela porta foi feita para aguentar. Valdomiro tinha caprichado na construção, como fazia com tudo. Me aproximei da pequena grade de ventilação que ficava no alto da porta. Era por ali que o ar circulava para não mofar o queijo, para manter a temperatura certa. Era por ali que minha voz ia chegar até eles. Vocês tiraram o sangue da irmã de vocês, eu disse, e dessa vez minha voz tremeu um pouco, não de medo, mas de emoção. Vocês humilharam ela, machucaram ela, ameaçaram ela. No dia do enterro do pai de vocês, no dia em que ela mais precisava de carinho, de proteção, de irmãos de verdade. Mãe, pelo amor de Deus! Era a voz do Cícero, o caçula, aquele que sempre foi o mais chorão. Foi só uma briguinha. A gente não fez nada demais. Ela caiu, foi acidente. Nada demais, eu repeti, deixando as palavras dele ecoarem no ar. Eu vi tudo. Eu estava lá, assistindo pela porta. Eu vi meus 4 filhos tratarem a irmã deles como um animal. Vi vocês apertarem o rosto dela, puxarem o cabelo dela, empurrarem ela contra a pia. Vi ela bater a cabeça e cair sangrando. E vi vocês rindo. Rindo enquanto ela sangrava no chão. Os gritos foram aumentando. Eles tentavam argumentar, tentavam negociar, tentavam manipular. Usaram todas as armas que conheciam, todas as táticas que tinham usado a vida inteira para conseguir o que queriam. Tentaram a culpa. A senhora vai se arrepender disso, mãe. Tentaram a pena. Nós somos seus filhos, pelo amor de Deus. Tentaram a raiva. Você é uma velha louca. Perdeu o juízo. Tentaram a chantagem. Quando a gente sair daqui, você vai ver. Mas eu estava surda para tudo aquilo. A mulher que eles podiam manipular, a mãe que sempre relevava, que sempre perdoava, que sempre dava mais uma chance, essa mulher não existia mais. Eu vou deixar comida e água suficiente para uma semana, eu disse, apontando para o canto do porão onde eu tinha deixado as provisões 2 dias antes, quando vim preparar tudo. Tem um balde no outro canto. É tudo que vocês vão ter. Usem o tempo para pensar no que fizeram. Para pensar no tipo de homens que vocês se tornaram, para pensar se valeu a pena. Você não pode fazer isso! Gritou o Renato, a voz rachando de desespero. Isso é crime, você vai presa, a polícia vai te prender. Talvez, eu respondi calmamente. Mas vocês vão ter muito tempo para pensar se valeu a pena. Se aquela herança era mais importante que o amor de uma família. Se uns pedaços de terra e umas cabeças de gado valiam mais que a própria irmã. Subi as escadas de pedra sem olhar para trás.
Atrás de mim, os gritos continuavam, mas as paredes de concreto abafavam o som até transformar em murmúrios distantes. Lá em cima, o sol da tarde dourava as montanhas da canastra. Um gavião planava no céu azul, fazendo círculos lentos, alheio ao drama que acontecia embaixo dos seus voos. Peguei a chave da porta do bolso do meu vestido. Uma chave pesada, de ferro antigo, que Valdomiro tinha mandado fazer especialmente. Olhei para ela por um longo momento, sentindo o peso nas mãos, o metal ainda quente do calor do meu corpo. Depois, caminhei devagar até a beira do córrego que passava perto da casa. A água era cristalina, vinda das nascentes da serra, correndo sobre pedras lisas com um som que parecia música. Me ajoelhei na margem, sentindo a terra úmida nos joelhos, e joguei a chave. Vi ela brilhar por um segundo no ar, girando, refletindo a luz do sol. Depois, ela bateu na água com um barulhinho suave e afundou, desaparecendo na correnteza para sempre. Voltei para o carro. Liguei o motor. E comecei a longa viagem de volta, pelas estradas de terra que serpenteavam pela serra, descendo de volta para o mundo dos vivos. Ia buscar minha filha e começar uma vida nova, longe daquela fazenda amaldiçoada, longe das lembranças, longe dos monstros que eu mesma tinha criado e alimentado sem saber. 20 anos já se passaram desde aquele dia, meus queridos. 20 anos que parecem um século e, ao mesmo tempo, parecem que foi ontem. Depois de tudo, eu e Celina não ficamos para ver o que aconteceu com eles. Vendemos a fazenda de Catalão por um preço justo, dividimos com a justiça o que tinha que ser dividido e seguimos em frente. O destino daqueles 4 homens no porão? Eu nunca procurei saber. Deixei nas mãos de Deus ou de quem quer que cuide dessas coisas. Algumas perguntas é melhor não fazer. Voltei para Catalão anos depois, quando a poeira tinha baixado, quando meu rosto já não era mais assunto de conversa na cidade. Comprei essa casinha simples onde estou hoje, perto da feira onde vendo minhas quitandas. A Celina, coitadinha, demorou muito para se recuperar do que aconteceu. Fez tratamento com psicólogo lá em Goiânia, onde ela foi morar para estudar. Foram anos difíceis, de reconstrução, de aprender a confiar de novo. Mas hoje ela é formada, tem família, tem 2 filhos lindos que iluminam minha vida de vovó. Todo sábado de manhã eu monto minha banquinha na feira. Chego antes do sol nascer, arrumo as quitandas em cima da toalha xadrez que era da minha mãe, aquela que ela usava nos domingos especiais. E fico ali conversando com o povo que passa, ouvindo as novidades da cidade, compartilhando receitas. Tem gente que compra só para ter uma desculpa de papear comigo. Tem gente que vem de longe só para provar meu biscoito de polvilho. Eu gosto. Me faz sentir útil, me faz sentir viva, me faz sentir parte de alguma coisa. A Celina vem me visitar toda semana, como eu já contei. Traz os meninos, o Pedrinho de 8 anos e a Mariana de 5, e eles saem correndo para o quintal para colher jabuticaba e se lambuzar todo. A Mariana é a cara da mãe quando era pequena. Os mesmos olhos grandes, o mesmo sorriso que derrete o coração. Quando eu olho para ela, agradeço a Deus por ter conseguido proteger minha filha naquele dia terrível. O marido da Celina é um homem bom. Se chama Tiago, é engenheiro, trata ela como rainha. Quando eu vejo os 2 juntos, vejo o que um casamento deveria ser. Cuidado, respeito, parceria. Tudo que eu achei que tinha construído com Valdomiro, antes de descobrir que nossos filhos tinham se transformado em monstros. Meus dias são simples agora. Acordo cedo, tomo meu café com fubá, cuido das minhas plantas, faço minhas quitandas. Às terças e quintas, eu participo do grupo de terceira idade no centro comunitário. A gente faz ginástica leve, joga dominó, fofoca um pouquinho das novidades da cidade. Tenho amigas ali que não sabem da minha história, e assim eu prefiro. Para elas, sou só a dona Hortência, a vovó das quitandas, uma senhora tranquila que nunca teve grandes dramas na vida. A verdade é que eu aprendi a fazer paz com o passado. Não esqueço, nunca vou esquecer enquanto viver, mas não deixo mais aquilo me consumir. A raiva que me dominou naquele dia na Casa da Serra foi necessária. Foi o que me deu força para fazer o que precisava ser feito. Mas depois que passou,
Eu tive que deixar essa raiva ir embora. Senão, ela ia me comer por dentro igual cupim come madeira velha. Às vezes, nas noites de insônia, eu ainda penso neles. Nos meus 4 filhos que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu criei com tanto amor e tanta esperança. Como foi que deu tão errado? Onde foi que eu falhei? Essas perguntas não têm resposta, eu sei. A mente da gente não aceita isso. Fica remoendo, remoendo. Mas com o tempo, eu aprendi a deixar essas perguntas quietas no canto. O que me consola é olhar para Celina e ver que ela conseguiu superar. Ela é uma mulher forte hoje. Muito mais forte do que qualquer um dos irmãos dela jamais foi. A força dela não é de músculos, é de alma. É de quem passou pelo inferno e decidiu não deixar o inferno definir quem ela é. No domingo passado, a gente fez almoço aqui em casa. Celina trouxe um frango assado, eu fiz arroz com pequi e tutu de feijão. Os meninos correram pelo quintal o dia inteiro atrás das galinhas. Na hora do café, sentamos na varanda para ver o sol se pôr atrás da serra, o céu ficando laranja e rosa. Celina segurou minha mão e disse: "Obrigada, mãe, por tudo." Eu não respondi. Não precisava. A gente se olhou e tudo estava dito naquele silêncio. É assim que eu vivo hoje, meus queridos. Com simplicidade, com gratidão, com a certeza de que fiz o que precisava fazer para proteger minha filha. Não sei se o que eu fiz foi certo aos olhos de Deus. Não sei se Ele me perdoa. Mas sei que faria tudo de novo, cada passo, cada decisão. Porque mãe é assim. Mãe vira leoa quando mexem com os filhotes dela, mesmo que os inimigos sejam outros filhotes. Meus queridos que ficaram comigo até aqui, eu queria deixar algumas palavras que carrego no coração, depois de tudo que vivi. Sabe, a gente passa a vida toda achando que conhece as pessoas, que conhece os filhos que criou, o marido que escolheu, a família que construiu. E de repente, num dia de luto, de dor, as máscaras caem. E a gente vê que alguns dos que a gente mais amava tinham corações cheios de escuridão. Mas eu aprendi uma coisa importante naquela tarde no banheiro da fazenda. A gente não precisa aceitar o inaceitável. A gente não precisa perdoar o imperdoável. E a gente, principalmente, não precisa ficar de braços cruzados vendo quem a gente ama ser destruído. Se você está passando por uma situação parecida, se você conhece alguém que está sendo maltratado por pessoas da própria família, eu digo, não fique em silêncio. O silêncio é o maior aliado de quem faz o mal. Busque ajuda, busque proteção, busque justiça. Em qualquer lugar do mundo, existem pessoas e organizações prontas para ajudar quem precisa. Você não está sozinha. Eu descobri que a gente tem uma força dentro de si que nem imagina. Uma força que só aparece quando a gente é empurrada para o limite. Quando eu vi minha filha sangrando naquele chão, eu poderia ter me entregado ao desespero. Poderia ter me feito de vítima pelo resto da vida. Mas escolhi agir. Escolhi proteger. A gente não escolhe a família onde nasce, nem sempre escolhe bem as pessoas que entram na nossa vida. Mas a gente escolhe como reagir quando essas pessoas mostram quem realmente são. E reagir, às vezes, significa tomar decisões difíceis. Decisões que o mundo talvez não entenda, mas que a nossa consciência sabe que eram necessárias. Eu olho para trás e não sinto orgulho do que fiz. Mas também não sinto arrependimento. Sinto paz. A paz de quem sabe que fez tudo o que podia para proteger quem precisava de proteção. Para vocês que me ouviram até o final, meu muito obrigada. Obrigada por me emprestar esse tempinho do dia de vocês, por deixar essa vovó aqui contar sua história. Vocês são preciosos para mim, cada um de vocês. Agora eu vou pedir um favor especial, viu? Se essa história tocou o coração de vocês, se fez vocês pensarem, refletirem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Esse gesto simples ajuda a história dessa vovó a chegar em mais gente que talvez precise ouvir que não está sozinha. E para quem ficou até o final, eu quero que vocês escrevam uma palavra aqui nos comentários. Força. Só isso. Força. Para eu saber que vocês entenderam a mensagem.
para a gente criar uma corrente de apoio entre todas as pessoas que já passaram por situações difíceis e sobreviveram. Façam isso agora, não esperem nem mais um minuto. Porque cada comentário, cada inscrição, cada sininho ativado é uma forma de dizer que histórias como a minha importam, que a dor das mulheres que sofrem em silêncio merece ser ouvida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Ele e até a próxima história dessa vovó aqui.